Ele conhece como ninguém o mercado de luxo. Foi diretor-geral da Louis Vuitton no Brasil. E ele conta por que o país consome tanto luxo como as principais capitais do primeiro mundo. Nós vamos conversar agora com o consultor Carlos Ferreirinha. Ferreirinha, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Ferreirinha, você dirigiu aqui no Brasil a Louis Vuitton, talvez o maior ícone do luxo no mundo. E já há alguns anos vem se dedicando à consultoria do luxo. Inclusive, ao primeiro você implantou com a Fundação Armando Álvares Penteado o primeiro curso de luxo, de marcas, de grifes no país. Essa crise recente na Grécia, Portugal, Espanha, Itália, chamada crise europeia, pode afetar o mercado do luxo mundialmente e tem reflexos aqui no Brasil? Tem reflexo, ainda mais que o Brasil cada vez mais está inserido dentro desse contexto globalizado, João. Essa crise Europa, no momento, a principal preocupação é o mercado espanhol. A Espanha tem um consumidor muito importante no mundo, o consumidor espanhol se aventura pelo consumo, então ele deixa e cria uma retração de consumo com as principais marcas do mundo. E como você bem sabe, a Espanha tem excelentes cadeias de varejo unificada como conceito de departamentos americanos. E a fragilidade disso faz com que parte dessas operações tenham que, mais uma vez, encontrar mercados que consigam, de alguma forma, superar esse momento de queda, dentro desse, principalmente, o mercado espanhol. Com isso, as operações internacionais que estão no Brasil serão cobradas por resultados maiores, porque elas precisam ser capazes literalmente repor aquilo que está sendo por perdido. exemplo, a Espanha não vai conseguir oferecer como resultado. Não mais. Agora, nós temos também a Itália, que tem um grande consumo do luxo próprio, mas principalmente de turistas estrangeiros, mas, eu diria, num patamar um pouco menor, Portugal e a própria Grécia. Você acha que essa nova situação econômica, advinda desta crise europeia, vai provocar reflexos mais profundos a ponto de rever resultados e objetivos deste ano 2010? A ordem do momento é rever a geografia de consumo de luxo do mundo. Há muitos anos atrás, na década de 80, o Japão foi o mercado fundamental para a grande maior parte das operações. Depois da queda do Japão, a ordem era consumidor local. A China começou a se desenhar como o principal jogador desse mercado mundial de luxo. E nessa virada agora a China assume a liderança. Os mercados emergentes passam a ser, para o médio e longo prazo, a grande alternativa de nova onda de crescimento e faturamento do mercado de luxo, aonde o Brasil passa a chamar a atenção de forma que nunca chamou. Agora, os consumidores brasileiros têm um comportamento diferente dos consumidores europeus, americanos, chineses? O impulso de consumo. O brasileiro tem uma característica de um comportamento muito impulsivo de consumo. Menos racional. Muito menos racional. Na verdade, o consumo de luxo, nós sabemos, João, ele é emocional. Ele é totalmente emocional. Mas no Brasil, esse consumidor Mas no Brasil ele se aventura debaixo de uma tomada de decisão muito impulsiva, com a condição de pagamento que favorece muito a expansão de acesso ao luxo no Brasil, porque as marcas aqui conseguem dividir parcelamentos de consumo em 5, 10, 15 vezes. Aliás, é o único lugar do mundo. O único lugar do mundo. Parcelar em cartão de crédito no Brasil. Isso faz com que esse consumidor brasileiro seja muito impulsivo. Ele administra a impulsividade dele fazendo consumos realmente muito aventureiros. O que faz com que, em alguns momentos, o Brasil entregue melhor metro quadrado de venda do mundo, melhor lançamento, melhor velocidade de absorção de consumidor, apenas porque o brasileiro tem um impulso de consumo muito imediato. Aliás, há casos clássicos, inclusive na empresa que você dirigiu. A Louis Vuitton tem na loja do Shopping Iguatemi, certamente uma das 5 mais importantes lojas de venda por metro quadrado do mundo. Confere? Exatamente isso. Você vê, isso que a informação precisa. É o metro quadrado que é muito significativo. Não quer dizer que a Vuitton no Brasil tenha o melhor faturamento mundial. Por metro quadrado. Mas por metro quadrado, que tem a ver exatamente essa forte afluência de consumidor consumindo. Não é só o caso da Vuitton no Iguatemi, o caso da Hermès no Shopping Cidade Jardim em São Paulo, igualmente, na mesma situação. A loja da Gucci no Shopping Iguatemi em São Paulo, mesma coisa. Todas essas operações ditas por você, que são os grandes jogadores mundial, encontram no Brasil um país sedento pela chegada dessas marcas, demoraram muito tempo a entrar, a Vuitton sempre foi a pioneira, mas Hermès recente, Gucci recente, e outros movimentos que vão surgir nos próximos anos, que já pegam um consumidor que já estava querendo essas marcas, que tem disposição, tem velocidade e quer imediatamente consumir agora. Isso faz com que o metro quadrado cresça. Para Ferreirinha, curiosidade, inclusive para aqueles que nos assistem, que circunstancialmente compram luxo. Quem viaja muito sabe comparar preços. E sabe, por exemplo, que preços de uma Louis Vuitton
de Gucci, de Prada, de outras marcas que estão aqui, Hermès, por exemplo, que quando você compra aqui, você compra mais caro. Não compra mais caro porque as empresas desejam explicitamente vender mais caro, porque você tem uma carga de imposto, uma carga tributária que aumenta o custo do produto no ponto de venda. Ou seja, se você compra na França ou na Itália e somando-se aí o DETAX, ou seja, a diferença do imposto que você recebe de volta, você paga menos. E a diferença, às vezes, varia de 25% até 50%. Há casos até mais elevados, há casos de 100%, 150%. Exatamente isso. Eu já vi casos recentes, aliás, numa bolsa, não vou nem falar a marca aqui, porque senão o diretor-geral invade o estúdio aqui para me esganar, era 250% a mais. Ali não era só questão de imposto, não, deviam ter outras razões também. Agora, por que esse consumidor mais ilustrado, porque viaja e sabe a diferença de preço, ele continua comprando aqui? Ou ele não compra? Não, ele compra, João. Nós temos um grande desafio hoje no Brasil. O maior concorrente do cenário de luxo no Brasil é o avião. Ele pega o avião e consome lá fora. Essa diversidade brasileira da formação do preço faz com que parte dessas operações não fechem as contas no Brasil. Demora muito tempo para tomar a decisão de implementar essas operações aqui. Agora, o consumo de luxo, como nós já falamos, é um consumo emocional. Esse indivíduo, mesmo aquele que viaja, em algum momento ele quer comprar agora, ele quer a bolsa para amanhã, ele quer a gravata para depois de amanhã, ele quer no final de semana, ele quer o sapato novo. Então, o consumo emocional é pautado em cima de um desejo que não é planejado. Você não planeja o desejo que daqui a 3 meses eu vou fazer uma viagem. Você quer agora, resolve agora. Mas o ponto fundamental é, se nós estamos mantendo um ritmo de crescimento no Brasil, mesmo diante da adversidade, se nós tivéssemos a tão esperada revisão tributária fiscal no Brasil, que não é somente para o setor de luxo, você é um líder nesse segmento, o quanto isso poderia favorecer a empregabilidade, divisas sendo colocadas aqui. O que nós temos dito na Associação Brasileira de Marcas de Luxo, a Abrael, é que basicamente hoje nós estamos empregando mão de obra lá fora. Porque o brasileiro se tornou entre os 2, 3 principais consumidores de luxo em Nova York, em Miami, em Paris, em alguns outros mercados. Milão. Ou seja, até uma informação muito interessante para você, João. Parte dessas operações estão hoje contratando vendedores brasileiros para atender o crescimento que chegou a ser de 120% de consumidor brasileiro lá fora. Não, é verdade. Recentemente eu estive em Miami e no Shopping Bal Harbour, que é um dos ícones de luxo do mundo. A curiosidade é que do piso inferior, do piso térreo, de 8 lojas que eu entrei de grife, até eu tive essa curiosidade. Começando na Prada, depois na Gucci, depois na Louis Vuitton, todas elas têm pelo menos uma vendedora brasileira. E não é um acaso. Foi determinado. A vendedora da Prada me disse, não, olha, aqui, se o senhor for na loja A, B, C, D, E, F, eu mesmo recomendei 2 amigas aqui, porque o consumo dos brasileiros aqui é tal que essa relação fraternizada na brasilidade aumenta o consumo médio, o ticket médio aumenta. Então, quase todas as grifes aqui, as que não tinham, estão tendo, e as que estão, já estão pensando na segunda. E ela mesma, aqui na Prada, sou eu, e já vamos contratar uma segunda. Você imagina o que abre de oportunidades. Você falou, está dando emprego lá fora. Que a gente cresça aqui. Emprego lá fora e divisas, né, João? Porque esse volume vendido para brasileiro lá fora, aqui a gente só paga o IOF do cartão de crédito, porque nós não estamos gerando a possibilidade de um crescimento de mercado. A atividade de luxo teve um crescimento exponencial nos últimos 30 anos em quase todos os mercados mundiais. No Brasil, apesar do crescimento forte e contínuo, ele ainda é muito embrionário. Nós temos uma condição muito grande de favorecer essa possibilidade de um consumo mais expandido no Brasil. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos continuar a nossa conversa com o consultor empresarial e que faz a consultoria na área do luxo, como ninguém. Aliás, é tido e dito como o maior especialista no Brasil nesse segmento do luxo, Carlos Ferreirinha. E agora vamos falar do outro consultor empresarial, que é o professor Luiz Marins. Marins, é com você. Conexão direta. João, para ter sucesso duradouro, o empresário tem que ter humildade. Principalmente, João, no sucesso. E humildade é muito interessante, a etimologia da palavra vem de humus, que é terra. A mesma origem da palavra humano, a mesma origem da palavra humanidade. João, o que significa isso é que humildade significa você estar com os pés na terra, é você ser aquilo que você realmente é. Não é ser subserviente, não é ser mentiroso, não é fazer-se de humilde, é ser concreto, é ser real.
A humildade, portanto, João, é um principal fator de sucesso para os empresários no longo prazo. É com você, João. Marins, essa talvez seja a melhor e a mais importante das lições para os empresários e os dirigentes de corporações. Humildade. E humildade real, verdadeira, autêntica. Não parecer, mas ser. Sem ela, você não vence. Sem ela, você não ganha respeito e não eterniza a sua liderança legítima. No próximo bloco, nós voltamos à entrevista com o consultor em marcas de luxo, Carlos Ferreirinha. Fique ligado, Show Business volta já já.